Lucas 19, 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Vamos ler juntos verso 10, irmãos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, aqui está a tua igreja reunida para ouvir a tua palavra. Ó Pai, traz ao nosso coração quietude, tranquilidade, concentração, graça. Ó Senhor, enche-me com o teu Espírito para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, com unção, com amor, com verdade, com poder. E abençoa, Senhor, a tua igreja. Fala ao coração, Senhor, do teu povo e ministra a cada vida o que cada um precisa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há muitos anos atrás, nasceu um menino, há mais de 2000 anos atrás. Aquele menino se chamava Zaqueu. Esse nome era um termo hebreu que significa puro. A mãe daquele menino deu a ele o nome de puro. E ele, quando criança, seus amigos o chamavam de Zaqueu, de puro. E aquilo, de uma maneira direta ou indireta, indicava que Zaqueu precisava viver à altura do seu nome. Ele precisava viver em pureza. Talvez quando ele brincasse no chão e sujasse as suas roupas, suas mãos, seu rosto com lama ou com terra, quem sabe os seus amigos dissessem: você não pode fazer isso, puro. Você tem que viver em pureza. Você não pode se sujar. Você não pode trair o seu nome. Aquele menino se tornou adulto. E os seus compatriotas judeus esperavam que ele honrasse o seu nome. E que ele, de fato, fosse alguém honesto. Alguém digno de confiança. Alguém fiel à palavra. Alguém que honrasse a Deus. Alguém puro. Mas esse não era o caso. Aquele menino, ele tinha agora, homem, um desejo. E o desejo dele era ficar rico. Era essa a ambição dele. Eu vou enriquecer. Eu vou juntar dinheiro.
eu vou ter muitas posses, eu vou me tornar alguém rico. E com ele aconteceu algo que acontece com muitas pessoas que fazem da riqueza o seu objetivo. Com muitas pessoas que a riqueza não é um servo, não é uma bênção para elas, mas é o Senhor delas, é o objetivo de vida delas. Com Zaqueu aconteceu o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,19. 1 Timóteo 6,9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu colocou na sua mente: eu quero ficar rico, custe o que custar. E para ficar rico, ele se tornou um traidor dos seus compatriotas. Para ficar rico, ele se tornou um traidor da nação judaica. Para ficar rico, ele começou a extorquir o seu povo, a roubar o seu povo. Ele se aliou a uma nação, a um império que oprimia o povo de Israel. E na sua cidade, Jericó, uma cidade próspera, uma cidade com uma rota comercial muito grande, Zaqueu se tornou um cobrador de impostos. Ele se tornou um publicano. E os publicanos, eles eram odiados pelos judeus, porque eles trabalhavam em favor do Império Romano. E o que era que Roma fazia? Ela terceirizava a cobrança de impostos. E ela dizia para o coletor de impostos: eu quero que você recolha X, Y, Z. Isso é meu, o que passar é seu. E aqueles coletores de impostos tinham o costume de extorquir os seus compatriotas. E Zaqueu foi um publicano. E ali ele cobrava impostos de Jericó, mas de todas as pessoas que passavam por Jericó, a caminho da Judéia, da Samaria e da Galileia. Só que Zaqueu não era simplesmente um cobrador de impostos. O texto diz que ele era o maioral dos publicanos. Ou seja, ele tinha cobrador de impostos que trabalhava para ele. Ele ganhava, além de ganhar do povo, ele ganhava dos próprios subordinados dele. E ele ficou rico. Ele conseguiu o seu sonho. Mas aquele sonho custou para ele a sua alma. Aquele sonho custou para ele a sua consciência, porque a sua riqueza o fez perder a comunhão com Deus. A sua riqueza o fez ser visto como traidor. A sua profissão o simplesmente alijou da convivência pacífica com o seu povo. E Zaqueu foi afastado também da vida religiosa. Ele não ia para as sinagogas, ele não ia para os cultos, e ele era mencionado junto com as pessoas que viviam uma vida de pecado. Ele era mencionado junto com os pecadores, junto com as prostitutas. Ele não tinha reputação, ou melhor, ele tinha uma péssima reputação. Mas um dia, aquele homem, ele ouviu Jesus ensinar. Ele ouviu Jesus falar algumas palavras.
Ele ouviu Jesus pregar sobre arrependimento, sobre restauração espiritual. Ele ouviu falar da fama de Jesus. E ele soube que Jesus iria para a sua cidade. Ele soube que Jesus iria atravessar a grande e próspera cidade de Jericó. E ele queria ter um contato com Jesus. Ele queria ver Jesus. Só que ele tinha problemas nesse processo. Um dos seus problemas era a sua profissão. Ele não era benquisto, ele era rejeitado, ele era escanteado, ele era um traidor na perspectiva dos judeus. Um outro problema era a sua riqueza. Ele era um homem que tinha um status social, ele era um homem que tinha uma posição, ele era um homem que tinha um nome sujo, mas tinha um nome. Ele era um homem rico. E como é que ele estaria no meio de uma multidão diversificada, ele, um homem tão próspero? Mas ele tinha uma outra dificuldade para ver Jesus. Era a sua altura. Ele era baixinho. E como é que ele ia ver Jesus com uma grande multidão à sua frente? Zaqueu era aquela pessoa que olhava para o outro normalmente para cima. Ele nunca olhava para o outro assim, nem nunca olhava assim. Ele sempre olhava para cima. É como eu olhando o Rômel. Não posso resistir, né, Rômel? Eu sempre olho o Rômel para cima. Olha o tamanho daquele rapaz. Então Zaqueu sempre olhava para as pessoas para cima, porque ele era baixo, ele tinha pequena estatura. Então nós temos um homem rico, um homem que era mal visto, um homem baixo, com uma grande multidão apertando Jesus, e essa multidão não deixava que Zaqueu visse o Salvador. Mas parece que ele percebeu que Jesus estava caminhando em uma direção. E ele faz a leitura do trajeto que Jesus estava fazendo, e ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia de subir numa árvore. Quem já subiu numa árvore aqui? Levanta a mão. Muito bem, pode baixar. Quem subiu numa árvore essa semana? Levanta a mão. Um herói. Não é? Por quê? Provavelmente ele estava trabalhando, né? Ou foi pegar alguma coisa para a mulher. Jeane teve um desejo e disse, por favor, Lacerda, pega aquela fruta. Foi mesmo, que homem, está vendo, subiu para estar mais próximo do Senhor, né? Só que chega uma determinada fase da nossa vida que a gente não sobe mais em árvore. Não é verdade? Porque subir em árvore é algo mais próprio das crianças. Né? Normalmente adulto não sobe normalmente em árvore, exceto quando quer ficar mais perto do Senhor, como Lacerda. Mas normalmente ele não sobe em árvore. Dezenas e dezenas de pessoas subiram em árvore aqui, mas quando eu perguntei quem subiu nessa semana, praticamente ninguém. E Zaqueu, ele sobe numa árvore. Algo humilhante. Algo que o tornava parecido naquele momento com uma criança. E ele sobe numa figueira brava, que o texto chama de sicômoro. Era uma árvore robusta, era uma árvore cujos galhos eram baixos, eram amplos, e isso facilitava para que alguma pessoa baixa pegasse naqueles galhos e ali
subisse. Zaqueu sobe na árvore. E ele sobe naquela árvore porque ele quer ver Jesus. Ele sobe naquela árvore porque ele quer avistar aquele que era a esperança de uma mudança na sua vida. Quem sabe, quando ele subiu naquela árvore, ele ouviu crianças fazendo comentários maldosos. Você é criança para estar subindo a árvore? O que você está fazendo nessa árvore, Zaqueu? Desce dessa árvore. Talvez ele tenha ouvido até adultos o ridicularizar, dizendo: como é que um homem nessa idade fica subindo em uma árvore se não tem um objetivo específico? Mas Zaqueu, ele estava disposto a se arriscar. Ele estava disposto, porque subir numa árvore é perigoso, não é? Eu me lembro, meu pai, quando estava vivo, ele tinha muito costume de subir lá na nossa casa. Meu pai era muito ativo e ele subia, ia consertar telhado, ia mexer nas coisas. Eu me lembro que um tio meu faleceu, subiu acho que numa árvore, em algo alto, poucos anos antes de papai falecer, e ele caiu, meu tio João, e ele morreu. E eu disse: está vendo, papai, que não dá certo. Se o senhor precisa fazer alguma coisa, né, peça alguém para fazer, mas pare de ficar subindo nesta casa. Pare, olha o risco. Seu irmão faleceu, caiu de um local alto. Então, Zaqueu, ele se submeteu ao risco. Ele se submeteu ao insulto, mas ele queria ver Jesus. Irmãos, nós estamos numa série de reflexões sobre o tema Encontros com Jesus que transformam vidas. E aqui nós temos um outro encontro. Um encontro com Jesus que transformou uma vida. E esse encontro de Jesus foi com esse homem chamado Zaqueu. E se você observar no texto, Zaqueu estava buscando Jesus. Zaqueu estava buscando uma interação com Jesus. Mas na verdade, antes de Zaqueu buscar Jesus, Jesus o buscou. Antes de Zaqueu ir até Jesus, na verdade, Jesus foi até Zaqueu. Antes de Zaqueu procurar Jesus, Jesus o procurou. E é assim que Jesus faz. É o Deus que vai em busca do homem. É o Deus que vê a miséria no coração humano, o seu pecado, a sua transgressão, e vai até esse homem. Diz o texto, irmãos, no verso de número 5, que quando Jesus chega àquele lugar, aquele exato lugar onde Zaqueu estava, Jesus olha para cima. E Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Nós temos aqui um Deus que busca a mim e a você, como buscou Zaqueu. E a busca desse Jesus, irmãos, é uma busca soberana. Por quê? Porque Jesus estava caminhando para Jerusalém. Mas ele decidiu procurar acomodações em Jericó. E lá em Jericó, ele já tinha curado um cego, chamado Bartimeu, que vivia à beira do caminho, que era mendigo, que era rejeitado pela sociedade, por ser fisicamente limitado, era rejeitado pela sociedade, não tinha nenhum trabalho, era rejeitado pela sociedade na sua pobreza, e esse indivíduo foi restaurado pelo Senhor, conforme Lucas 18, 35 a 43.
Mas aqui nós temos Jesus buscando alguém também rejeitado, como o cego Bartimeu, também escanteado, como o cego Bartimeu, mas não um pobre, alguém rico, alguém próspero. E Jesus vai até aquele homem. Jesus olha para o topo da figueira brava e ele vê ali uma figura solitária se escondendo entre as folhas e cercado por uma multidão. Jesus diz: desce rápido, pois eu preciso ficar hoje na sua casa. É uma busca soberana. Mas é uma busca, irmãos, graciosa. Jesus poderia expor os pecados de Zaqueu. Jesus poderia dizer: você é um traidor, você é um desonesto, você é um avarento, você é um idólatra, você não vale muita coisa, você é um pecador, você transformou o dinheiro no seu Deus, e nesse caminho que você está, você vai para o inferno, porque você tem um outro Deus além de Yahvé. Ele podia ter dito isso, mas ele não fala nada disso. Ele diz: Zaqueu, eu quero ficar na sua casa. É interessante, irmãos, que você não vê em nenhum outro lugar do Novo Testamento Jesus dizendo para alguém: eu quero ficar na sua casa. Em nenhuma parte do Novo Testamento Jesus se convida, como alguns dos nossos irmãos brincam, né? Quer almoçar comigo hoje? Aí o outro diz: quero. Aí ele diz: me convide para a sua casa. Né? Nunca ouviram isso? Tem gente aqui da igreja que faz isso. Jesus, assim, obviamente faz isso brincando, né? Com toda certeza. Mas Jesus não se convidava. Jesus não dizia: olha, eu quero comer na sua casa hoje. Jesus não dizia: olha, eu posso ir jantar na sua casa hoje. Ele não fazia isso. Eram as pessoas que convidavam ele para irem à casa. Mas nessa situação, Jesus se convida. Jesus estava determinado a alcançar aquele homem. Jesus estava determinado a mudar aquele coração. E aí Jesus se convida e diz: eu quero ficar na sua casa. Mas veja, irmãos, como esse convite de Jesus é gracioso. Presta atenção. Porque ir para a casa de alguém, no contexto judaico, era ter comunhão com alguém. Ir para a casa de alguém e comer com alguém, para um judeu, era ter amizade, era ter intimidade, era ter relacionamento, era ter comunhão. E tanto que no verso de número 7, uma turma começa a murmurar, dizendo: Jesus se hospedou com um homem pecador. Jesus coloca a sua reputação em risco. Jesus expõe o seu nome, porque ele tinha uma determinação, a determinação de alcançar Zaqueu. É um Jesus que não teve vergonha de nós, é um Jesus que assumiu a forma humana, é um Jesus que se submeteu a todas as humilhações, é um Jesus que vai em busca do homem e não tem vergonha de chamar as pessoas que ele resgata de irmãos. É esse Jesus, é esse Jesus que o texto descreve. E esse Jesus então convida Zaqueu. E veja que essa busca que é soberana, ele chama Zaqueu. Essa busca que é graciosa, Jesus não malha Zaqueu. Jesus poderia falar tantas coisas, mas ele não fala. É uma busca também urgente. Diz o texto, verso de número 5, Jesus diz: Zaqueu, desce como? Depressa, pois me convém ficar quando na sua casa?
hoje me convém ficar na sua casa. O que isso indica, irmãos? Isso indica, como nós estamos dizendo, que há um Cristo que procura por você. Que há um Cristo que quer perdoar os nossos pecados. Que há um Cristo que quer restaurar a nossa vida. E a procura desse Cristo por nós, ela é urgente. Salvação não é aquela coisa que a gente diz: amanhã eu penso nisso, amanhã eu penso se eu aceito o convite de Jesus ou não, próxima semana eu avalio se eu me torno um cristão ou não. É urgente. Jesus diz: me convém ficar hoje na sua casa, então desça, e desça depressa. Se você olhar esse texto, irmãos, nos apresenta um encontro gracioso, que gerou uma graça abundante, uma graça transbordante, uma graça transformadora, uma graça que abençoa. Se você olhar o texto, irmãos, aquele Zaqueu, com uma vida tão suja, no verso de número 6, começa o texto a mostrar que algo aconteceu no coração daquele homem. Às vezes, irmãos, a gente olha, quem sabe a gente olha até para nós mesmos e diz: não há jeito para mim. Quem sabe a gente olha para outras pessoas e diz assim: não há jeito para fulano de tal. Quem sabe a gente percebe alguns indivíduos e diz: não há solução. Não há solução para aquele meu parente, para aquele meu amigo, não há solução para aquele indivíduo, não há jeito. Zaqueu era visto como alguém sem solução. Mas alguém está sem solução até ele se encontrar com o Salvador do mundo. Alguém está sem solução até ele se encontrar com Deus vivo. Alguém está perdido até ele se encontrar com o Salvador. Alguém está morto nos seus delitos e pecados até ele se encontrar com a ressurreição e a vida. Alguém está preso nos seus delitos e pecados até ele ser liberto pelo Deus libertador. Alguém é idólatra até ele se encontrar com Deus vivo e verdadeiro. E esse encontro de Jesus com Zaqueu gerou uma graça transformadora, uma graça abundante, que é manifesta em alguns aspectos. Olhe comigo. Primeiro, diz o texto, verso 6, que Zaqueu recebe a Jesus. Ele não rejeita Jesus, e ele recebe a Jesus com alegria. Na verdade, ele estava recebendo a Jesus com alegria na sua casa, porque antes ele tinha recebido a Jesus com alegria no seu coração. Irmãos, receber a Jesus traz gozo. Receber a Jesus traz satisfação. Assim como os anjos do céu celebram quando um pecador se arrepende. O pecador que se arrepende celebra quando encontra Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque o reino de Deus é a pérola de grande preço que Jesus fala. O reino de Deus é aquela pérola tão preciosa que alguém encontra em um campo, que ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, para ter aquela pérola. Não há nada mais precioso, não há nada mais valioso do que o reino de Deus. E Zaqueu recebe a Jesus com alegria. Zaqueu recebe a Jesus com gozo, porque ele sabia que ali a sua vida seria mudada.
E ele não liga da multidão dizer: olha onde Jesus está. Ele não fica acanhado, porque ele sabia que esta era a decisão a tomar. Quantas pessoas às vezes não tomam uma posição firme com Jesus, porque elas pensam nos outros. Elas dizem: se eu for crente assim, o que é que vão dizer de mim? Se eu for crente, o que vai ser da minha cervejinha no sábado, no domingo, na sexta, na segunda, na quarta, na sexta? Só bebo socialmente. O que será de mim se eu dizer que sou crente? Como é que eu vou fazer diante do meu trabalho? Já que eu preciso de vez em quando fazer algumas coisas ilícitas. Zaqueu, irmãos, recebe a Jesus na sua casa e no seu coração, porque ele sabe que não há nada mais importante do que o encontro com Jesus. Nada é mais importante do que isso. Nada na sua vida e na minha vida se compara até o encontro com esse Senhor. Zaqueu recebe a Jesus com alegria, irmãos. Mas diz o texto que não apenas isso, mas ele tem uma mudança radical na sua postura. Os efeitos da sua mudança são claros, porque diz o texto, no verso de número 8, Zaqueu se levanta. E Zaqueu, de maneira pública, ele diz para o Senhor: Senhor, eu vou ajudar os necessitados. Esse era um homem avarento. Esse era um homem que só queria juntar dinheiro. Esse era um homem que só pensava em si mesmo. Esse era um homem que o Deus dele era Mamon, era o dinheiro, era a riqueza. Ele trabalhava pelo dinheiro e só pelo dinheiro. Era um idólatra. Mas Zaqueu tem um impacto tão grande com seu encontro com Jesus, que ele graciosamente, que ele generosamente, ele diz: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus não exigiu isso dele. Ele não precisava necessariamente fazer aquilo, mas ele faz questão de fazer aquilo. É como se ele olhasse para a sua riqueza e dissesse: eu descobri a verdadeira riqueza. É como se ele olhasse para as suas posses e descobrir: eu recebi uma posse que supera todas as minhas posses. É como se as posses não tivessem mais brilho para ele, e ele diz: Senhor, eu resolvo dar metade das minhas posses aos pobres. Mas não apenas isso. Diz o texto que Zaqueu, ele vai reparar os erros, as falhas que ele cometeu anteriormente. Se você observar no verso de número 8, Zaqueu também diz: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quantas vezes mais? 4 vezes mais. Se eu roubei de alguém alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. A lei do Antigo Testamento, irmãos, exigia que as pessoas, se roubassem de alguém, devolvessem o que foi roubado e mais 20%. Era isso. A integralidade do que foi roubado e mais 20%. Zaqueu disse: não, eu dou o integral do que eu roubei e eu entrego mais 300%. O que é isso, irmãos? É coração transformado. O que é isso, irmãos? É generosidade. O que é isso, irmãos? É coração gracioso. O que é isso? É vida mudada. Algumas pessoas começam a perguntar: o dízimo é bíblico ou não é bíblico? O dízimo não é só do Antigo Testamento, não? Ou tem no Novo Testamento? Eu dou o dízimo de quê? Do bruto ou do líquido? E normalmente, quando essas perguntas vêm, tem as exceções, normalmente é porque a pessoa está sempre pensando em dar menos.
é porque a pessoa está sempre pensando em não dar. É porque a pessoa muitas vezes está querendo ouvir, não, era só do Antigo Testamento, agora é graça, não precisa mais disso. Ou não, mas dê do líquido. Ou aquele indivíduo. Até a voz foi embora. Ou aquele indivíduo que tinha 2 animais. 2. E ele disse assim: um animal é meu e o outro animal é do Senhor. É consagrado ao Senhor. O problema é que ele não especificava qual era o animal dele e qual era o animal do Senhor. E um dia um animal morreu. E quando o animal morreu, ele fez uma oração. E ele disse: Senhor, o teu animal morreu. Quando a gente olha a palavra, irmãos, a palavra nos mostra na nova aliança que o dízimo não é o máximo. O dízimo é o mínimo. Porque na verdade Jesus nos deu tudo. Ele se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. O dízimo não é o teto. O dízimo é o piso de um coração que foi agraciado pela graça, de um coração que disse: há um Jesus que não foi mesquinho, há um Jesus que se entregou por mim, por me amar, há um Jesus que me dá tudo, há um Jesus que me supre, há um Jesus que me sustenta, há um Jesus que é o meu pastor, há um Jesus que nada vai me faltar, há um Jesus que me manda ser fiel a Ele, que me manda honrar os meus compromissos, administrar os recursos que são dEle, que Ele me dá de maneira sábia, para a glória dEle. Esse Jesus que me faz prosperar é o mesmo Jesus que me chama para ser fiel a Ele. Zaqueu, ele transborda. E ele diz: eu quero dar 300%. Eu não quero dar simplesmente 20%. Um coração mudado. Um coração transformado. Um coração que disse: eu quero compartilhar as minhas riquezas. Eu quero compartilhar as minhas posses. Agora perceba, eu queria caminhar para o final. Se você olhar no texto, este homem mudado, este homem transformado pelo Senhor, pela alegria de receber a Jesus, este homem transformado pelo Senhor, pelo seu rompimento ao Deus falso, dinheiro, mamon. Esse homem que começa a olhar o dinheiro como uma bênção e não como Deus, como uma dádiva e não como doador, como algo que deve ser administrado para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Zaqueu teria os seus bens, Zaqueu muito provavelmente continuaria rico, mas a mudança foi tão profunda que ele quis compartilhar. Se você observar o texto, meus amados irmãos, verso 9 e verso 10, Jesus testifica, e Jesus diz: hoje chegou a salvação a essa casa, porque esse homem é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era um judeu, Zaqueu era descendente físico de Abraão, mas Jesus está falando de mais que uma descendência física. Jesus está dizendo que Zaqueu era um filho espiritual de Abraão, era um filho da fé em Abraão, porque Zaqueu creu no descendente de Abraão, creu em Jesus Cristo, creu no Messias, creu naquele que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E o texto diz: o Filho do Homem
veio buscar e salvar o perdido. O que a gente aprende com isso, irmãos? A gente aprende com isso que há um Deus gracioso que nos busca nos nossos pecados e nos chama para uma nova vida. Há um Deus que vai onde você está, onde eu estou, com os meus pecados e com os seus pecados. E Ele diz: eu quero entrar na sua casa, eu quero mudar a sua vida, eu quero cear com você, eu quero ter comunhão com você. O que a gente aprende nisso? Que não há vida, por mais pecadora que ela seja, que não possa ser restaurada, que não possa ser mudada por Deus. No capítulo anterior, irmãos, nós temos a história de um rapaz rico como Zaqueu. Um jovem rico, que achava que cumpria todos os mandamentos, mas quebrava o primeiro: não terás outros deuses além de mim, porque o Deus dele era o dinheiro. Ele não precisava, sendo crente, necessariamente vender tudo que tinha e dar aos pobres, mas por causa da idolatria dele, Jesus exige isso. Jesus fala isso para ele. Para que ele tivesse um tesouro nos céus, ele precisava vender tudo que tinha, dar aos pobres, e aí ele teria um tesouro nos céus. Lucas 18, 22. E aquele jovem saiu triste, porque era dono de muitas posses. E Jesus, ele diz: quão difícil é entrar um rico no reino de Deus. Mas quando nós olhamos o capítulo 19, nós vemos um rico. E graças a Deus, porque hoje nós temos muitos ricos entrando no reino de Deus, porque eles reconheceram que o verdadeiro Deus não são as suas riquezas. As suas riquezas são bênçãos de Deus, se foram alcançadas honestamente, mas o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Esse texto nos mostra, irmãos, que não há impossíveis para Deus, que não há ninguém que não possa ser restaurado pelo Senhor. Esse texto nos mostra que há um Jesus que nos trata com graça. E em último lugar, esse texto nos mostra que quando uma pessoa tem um encontro com o Senhor, por maiores que sejam os seus pecados, a sua vida é transformada. E por maiores que sejam os seus erros, a sua história é alcançada pela graça. E quando alguém é alcançado pela graça, ele quer que essa graça abundante atinja e alcance outros. Zaqueu, pela graça do Senhor, um homem que só tinha o nome de puro, mas não tinha nada de puro, pela graça do Senhor, ele teve os seus pecados perdoados e se tornou mais branco do que a alva lã, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos ficar de pé, irmãos.